Sala de entrevistas da TV Jataí, Sala do Povo, profissional liberal Eudes Lima, também cientista político, trabalha nos bastidores da política há muitos anos, é conhecedor. E nós vamos falar sobre eleições presidencial, eleição estadual, vamos falar sobre política, sobre assuntos diversos da nossa querida Jataí. Tudo bem, Eudes? Tudo bem, Giovão. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou no estúdio da TV Jataí, para mim é uma honra. E é assim que a gente tem que ser. Eu acho que a sociedade tem que estar sempre participando de coisas que a sociedade precisa. O Eudes Lima também é presidente do Democrata. E nós vamos começar por aí. O Democrata deve disputar eleições para presidente da República, para governador em alguns estados. Mas vamos começar, Eudes, o povo brasileiro está em dúvida pela primeira vez na história em quem vai votar para presidente da República, porque nós não temos candidatos a presidente da República. Qual que é a sua opinião sobre esse quadro nacional? Olha, Giovão, é o seguinte, é inédito para a política brasileira, porque sempre um ano antes do pleito já estava definidas candidaturas, né? Já tinha definido cada partido o seu candidato. Agora, com essas dificuldades que está tendo aí, com esses atos de corrupções dos grandes partidos, os líderes dos grandes partidos estão envolvidos nessa maracutaia, vamos dizer assim, política, que é a corrupção. Então, o quadro está muito nebuloso. Nós poderíamos dizer que a Lava Jato, por exemplo, desmascarou os figurões do Brasil, né? Graças a Deus, a Lava Jato está aí e comprovando que a justiça tem que ser prevalecida. Para todos. Para todos, independente de quem quer que seja. Você imagina se a gente ia ver políticos, senadores presos, deputados presos, grandes empresários, pessoal do Friboi, você imagina uns empresários mais importantes do Brasil presos. Então, a Lava Jato veio colaborar com a sociedade para ter um quadro melhor, um critério melhor de pessoas que nos representem. Você acha que, passadas essas eleições deste ano de 2018, você acha que o povo vai saber votar, vai saber escolher, vai ter opções boas para poder mudar essa página? Porque a Lava Jato, Sérgio Moro, deu a contribuição, a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, né, colocou na cadeia, como você disse, aqueles figurões. Mas aí vai vir as eleições, será que o povo não vai votar novamente nesses figurões? É aí que está a dificuldade, porque os figurões, os políticos profissionais, Giovão, eles não têm desprendimento algum, eles não abrem espaço para a sociedade ter um empresário, ter um produtor rural, ter um profissional liberal para ir disputar e representar as pessoas. Então, o que nós temos aí? Um quadro, volta a falar, nebuloso. Candidatura colocada, praticamente não tem candidatura. Então, no último momento, vão aparecer eles e o povo vai ter que escolher. Porque é o seguinte, Giovana, no meu ponto de vista, o eleitor, ele é responsável também pelos políticos que nós temos. Eles trocam o voto em troca de favor, de alguma coisa, em troca de ser indicado para um cargo, ser assessor de fulano de tal, ser assessor disso, daquilo, ter serviço para prestar no governo, para participar de sempre foi assim, mas agora talvez pode ser diferente. Eu acredito, é isso que eu estou dizendo. Por que eu estou vindo aqui na TV Jataí? Porque eu sou um cidadão comum, eu sou um cidadão do povo, uma pessoa que trabalha não politicamente. Eu gosto de política por causa do desenvolvimento. Qual a sua opinião ao eleitor? O que você quer transmitir ao eleitor? Eu gostaria de pedir ao eleitor que escolhessem pessoas do seu meio, pessoas que tivessem as mesmas dificuldades que eles, para te representar. Que tenha passado, que tenha passado, que tenha presente, que vai ter futuro. Uma pessoa do bem, que pratica. Não precisa ser figurão, não, gente. Esses políticos aí, quando eles entraram na vida pública, há muitos anos atrás, eles não eram figurões, não. Vamos dar exemplo disso. O governador do estado de Goiás.
Quando ele foi disputar a eleição, a primeira eleição de governo do Estado, ele não era conhecido, ele tinha conhecimento de 2, 3, 4, 5 municípios. O Estado de Goiás ele conheceu nas campanhas eleitorais. Hoje ele é um figurão, mas ele não era figurão antes. Então aqui em Jataí, por exemplo, nós temos inúmeras pessoas que podem nos representar. Gente, olha aí na iniciativa privada. Olha aí nas prestações. Eudes Lima, vamos focar aqui a eleição federal. O Lula vai ser julgado, poderá vir a ser o candidato. Se ele for candidato, se ele conseguir viabilizar uma candidatura a presidente, ele tem chance de voltar a presidente? Chance tem, porque a eleição tem chance para todo mundo, Giovan. Agora eu acredito o seguinte, a maioria esmagadora da população brasileira, não estou dizendo a sociedade, a população brasileira, sabe de atos de corrupção do Lula. Aquelas pessoas que são desinformadas, aquelas pessoas que usaram o partido, usaram a gestão do Lula, principalmente o pessoal do Nordeste, que se beneficia através daquelas bolsas disso, bolsa daquele outro, que não trabalha, que fica lá, mas a classe que trabalha, a classe trabalhadora do Brasil é maior número, é em maior percentual. Corre o risco de perder. Corre. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber escolher, gente. Esses figurões aí, ó, não vote neles, mas não deixe de votar. Vá à urna, que ninguém lá vai te influenciar. Você pegue, nós vamos votar. Vamos falar em nomes aqui. Por exemplo, Luciano Huck, Bolsonaro, esses figurões, Geraldo Alckmin, PSDB, PMDB e Democrata, os grandes partidos da nação, do Brasil. Você acha que esses partidos vão se unir contra o Lula se ele vier a ser candidato? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu acredito que hoje o PMDB, indiretamente, ele está no poder porque o vice assumiu no impeachment da presidente. Mas não tem candidato para presidente? Não tem. Os figurões desses estão todos queimados. Eu acredito que ele vai esperar um pouco, tem tempo para fazer isso, e eles vão se unirem contra o PT. Eles vão se unir contra o PT. Porque o adversário deles é o Lula, não é o PT, é o Lula. Agora, dia 24, nós vamos saber se o PT vai ter candidatura. Porque se o Lula for condenado, ele não vai poder concorrer à eleição. Aí o PT não vai ter candidatura. Isso é certeza absoluta. Em o Lula não sendo candidato, aí vai ser candidatura de tudo. Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é um tecnocrata muito bom. É um técnico que virou tecnocrata porque agora virou na política, virou tecnocrata. Ministro, né? Ministro. Mas é o seguinte, é muito bom na economia. Nós temos que trazer gente que não esteja envolvido com isso. O Meirelles também tem envolvimento com o JBS, gente. Não foi investigado, que diz que foi prestação de serviço dele. Mas nós temos que varrer essas pessoas. Nós temos que trazer gente nova. Você citou o apresentador de televisão, Luciano Huck. Ele tem preparo intelectual, estudou, fez administração de empresa, fez outras coisas e tal, mas não tem nada a ver com a realidade brasileira. Eu acho que nós temos que escolher pessoas que têm ligação com isso, mas sem ser políticos profissionais. Mas eu acho que eles vão ter candidatura. No final, eles vão se unir, o PMDB vai ter candidato, o PSDB vai ter candidato, o Democrata vai ter candidato. Eles vão ficar porque eles... Mas um salvador da pátria, uma pessoa limpa, que o povo possa, assim, espelhar, falar, não, uma pessoa maravilhosa, que tem um passado... Você acha que não pode aparecer? Pode, eu acho que aparece, por exemplo, mas eu não acredito muito. Por exemplo, apareceu isso nas eleições municipais passadas, com a eleição do João Dória, prefeito de São Paulo. Mas eu acho que nível nacional é muito difícil. Aquele salvador da pátria, nós tivemos exemplo do Fernando Collor. Ele veio lá caçador de Marajá, e elegeu o presidente da República. Não foi uma experiência positiva, eu acho que não. Foi muito ruim. Foi muito ruim para o Brasil, foi muito ruim para a democracia. A nível estadual, o Democrata tem o candidato com melhor aprovação nas pesquisas, que é o senador Ronaldo Caiado. Você é presidente do Democrata aqui da Comissão Provisória em Jataí.
Você acha que o Ronaldo Caiado vai até o final, é candidato mesmo a governador, porque ele não tem estrutura partidária no interior, no estado de Goiás como um todo, mas ele foi eleito, inclusive, senador com apoio do PMDB. E o PMDB tem perdido eleições seguidamente, com o Iris Rezende principalmente, perde, não ganha. Com o Maguito Vilela. O Maguito Vilela, perdeu até pro Cidinho, né? Foi. Você acha que o PMDB e o Democrata agora vai ter responsabilidade de unir para poder ganhar as eleições ou eles vão dividir também? Olha, pelo pouco desprendimento que eles têm, a vaidade de políticos é tão grande que eles só miram poder. Eu não acredito em união no primeiro turno. Eu acredito que o PMDB vai lançar, porque está colocado aí, você acabou de dizer, Ronaldo Caiado representando o Democratas. O Daniel Vilar, deputado federal, representando o PMDB. E o vice-governador José Eliton representando o PSDB. Agora, é o seguinte, eu não acredito que eles vão unir. Eu acredito Mas que isso não favorece o candidato do governador? Com certeza, com certeza. O candidato do governador José Eliton, ele hoje tem menos de 5% da pesquisa eleitoral, que é o retrato do desgaste do governo do Estado. Um governo que fica 20 anos no poder, ele desgasta naturalmente. Desgasta naturalmente. Então, hoje ele está com 5%, mas eles têm muitas prefeituras. Tem possibilidade de crescimento. Tem possibilidade de crescimento. Então, o que pode acontecer? É uma divisão dos eleitores. Da oposição. Da oposição, porque saem dois candidatos. E outra coisa, está comprovado isso, Giovan. Olha as eleições passadas. Enquanto tinha 3 candidaturas, a oposição se dividia os votos, o governo ficava com os votos sozinho, ganhava a eleição. Então eu acredito o seguinte, se eles fecharem em um nome, da oposição, um nome só da oposição, que represente a oposição, mas que tenha apoio político dos outros partidos somados junto. Aí tem a chance real de ganhar do governo do Estado. Se não for assim, eu não acredito, não. Mas pode ser que vá para o segundo turno, mas no segundo turno já tem aquelas manchazinhas, aquelas resquíciozinhos. Aí a troca de favores. Quem está no poder, Giovan, pode prometer mais coisas. É verdade. O governo do Estado... Então, pelo que você está dizendo, o PMDB e o Democrata, mesmo estando à frente das pesquisas eleitorais nesse momento, se for dividido, vai perder a eleição. Eu acredito que sim. Eu acredito, porque o outro lado, Giovan, não dividiu. O lado do governo... Olha, eu fiz um levantamento, Giovan. A situação do governo Marconi Perillo hoje, o governo tem em torno de 160, 170 prefeituras que o apoiam. Vocês imaginam o seguinte, uma candidatura de governo do Estado, ela é estadual. Ela está sendo disputada nos 246 municípios. Você tem que ter apoio político em cada município para fazer a sua campanha, porque um candidato ele não dá conta de visitar os municípios toda semana. Ele vai visitar o município uma vez, 2 vezes na campanha toda. Mas isso então para o Ronaldo Caiado é muito ruim, né? É horrível. Mas o PMDB tem estrutura. Mas o que favorece o Ronaldo Caiado? O que favorece ele hoje? Porque ele se tornou, por escassez de liderança que nós temos escassez de liderança. O Ronaldo Caiado ainda representa uma liderança que não tem mácula, que não tem imagem negativa, e ele está atuando, ele atua no segmento da sociedade organizada, que é as entidades classistas, e isso te deu apoio para ele. Os sindicatos rurais de cada município o apoia, os líderes produtores o apoiam, o pessoal de cooperativa o apoia, do agronegócio como todo o apoia. Então, ele quer queira, quer não queira, ele virou uma liderança. E por que ele está liderando as pesquisas? Porque ele, até o momento, não tem nem imagem negativa. Então ele está. Mas isso é momentâneo. Você sabe que política é muito dinâmica. Hoje ele está liderando. Se essa eleição fosse hoje, por exemplo, dia 15 de janeiro, ele ganharia a eleição. Mas a eleição é em outubro. O quadro muda, né? E o governo do Estado não
vai ficar estagnado, não. Ele vai começar a inaugurar obras. Olha aqui o exemplo. Nós estamos sofrendo aqui essa GO aí há quanto tempo sem fazer? Estrada Velha de Estrada Caiapônia. Velha de Caiapônia. Agora, o que ele Vai fez? terminar. Vai terminar para inaugurar próximo da eleição, para angariar votos. Eudes, nós temos uma discussão muito interessante para concluir aqui, a questão das candidaturas a deputado, estadual e federal, em Jataí, que é uma cidade grande, uma das maiores do estado. Precisa e sempre teve representante na Assembleia. E agora não tem. Já tem aí alguns anos sem representante, porque... 2 legislaturas já. a administração passada incentivou que os candidatos todos poderiam ser candidatos, que queria prejudicar uma candidatura e aí incentivou mais outros. Não é por aí, né? A cidade perdeu com isso, né? Perdeu demais. Voltando àquele assunto, que falta desprendimento, Gilvan. Olha para você ver. Um exemplo prático está aqui em Jataí. Na gestão passada do ex-prefeito, o que ele fez? Ele incentivou 3, 4 nomes para lançarem candidato a deputado estadual para prejudicar o outro que era das oposições, que estava bem, poderia eleger e futuramente concorrer com ele à eleição de prefeito. Então, você imagina o seguinte, se os políticos aqui de Jataí tivessem um pouco mais de desprendimento, olha, não, nós não vamos pleitear a candidatura, nós vamos deixar para a sociedade achar um nome. Olha, nós temos mais ou menos 100 mil habitantes em Jataí. O eleitorado hoje passa de 70 mil. Se nós quisermos, Jataí quiser, Gilvan, centralizar voto em 3 candidatos a deputado, elege os 3. Porque um deputado com 20 mil votos elege lá na Assembleia Legislativa. Às vezes um partido ou menos, mais um pouquinho ou menos. Mas nós, eleitores, temos que conscientizar disso. Gente, não vamos dar voto para esses políticos profissionais que aí estão. Eles vão lá na mídia e falam que é candidato e põem lá os assessores ligarem lá para falar que eles fazem isso, faz aquilo outro. Não caia nesse engodo. Vamos pegar gente representando nós, gente da nossa sociedade. Não vamos pegar esses políticos. Tá Agora, certo. com relação ao deputado federal, que você disse, deixa eu dar só uma pincelada no deputado federal. É a classe política mais rejeitada pela população brasileira. É o deputado federal. Né? Nossa, que lá, ô Gilvan, é o seguinte... É os que estão na Lava Jato. Na Lava Jato, quase todo mundo. Você imagina o seguinte, a abstenção para deputado federal, voto nulo para deputado federal, olha, eu vou te contar. Vai ser grande. Não tem nem como escolher deputado federal. É verdade. Mas não podemos deixar, o eleitor não pode deixar também de votar. Né? Não Mesmo que escolha um candidato menos ruim, um que tenha passado, um que tenha o mínimo de condições aí, né? De um novo, principalmente novo. Porque os reeleição, eu acho que esses aí tem que trocar, né? Perfeito. Mas um candidato tem que novo, ter renovação. Renovação. E que os nossos partidos políticos tenham a responsabilidade de lançar menos candidatos a estadual para que nós possamos ter representante da Assembleia Legislativa. Urgentemente. Você vê o município de Jataí tem 8 anos que não tem um representante. Tem lá um suplente que já perdeu o mandato agora. Profissional liberal Eudes Lima, presidente do Democrata em Jataí, aqui no Sala de Entrevista da TV Jataí. Muito obrigado, Eudes. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom.